Estamos de volta com o programa Hora da Fernanda. Nesta sexta-feira, dia 25 de maio. Gente, eu vou dizer, o mês de maio passou rápido. Será que é porque é o mês das mães? O mês das noivas? Não sei, mas é o mês da família. E por falar em família, por falar em coisas boas, em pessoas importantes, eu não diria para um núcleo, não, eu diria para a cidade. Eu vou apresentar, só que hoje eu vou ter que ler, porque é tanta coisa que eu não consegui gravar. Então vamos lá, vamos ver se você que está em casa adivinha quem é o meu convidado de hoje. Formado em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis, mestre em Direito pela PUC-Rio, doutor em Direito também pela PUC-Rio, recebeu diversos prêmios e homenagens no Brasil e em diversos outros países do mundo. É professor titular da nossa UCP, é professor adjunto da UF, Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e por isso que quase ele não consegue chegar aqui hoje. Sua principal atuação no direito público é o acesso à justiça, à defensoria pública e assistência jurídica gratuita, ou seja, sempre ao lado daqueles que mais precisam. E eu sou prova disso, de poder acompanhar uma quantidade de pessoas que sempre precisam do atendimento e do acolhimento dele, e ele está sempre lá também. Ou seja, em seus livros, ele também é autor, né? Sempre busca empoderar o cidadão através dos direitos que lhes são conferidos pela lei. E quando estes são violados ou dificultados, ele defende com unhas e dentes. Recém-empossado, membro titular da Academia Fluminense de Letras. Eu poderia apresentá-lo como pai da Maria Cecília e da Eleonora, marido da Simone. E com quem eu vou falar hoje? É com o doutor Kleber Francisco Alves, o nosso defensor público. Nossa, é difícil gravar isso tudo. Até assim, achando que não conheço essa pessoa que você falou aí, não. Tudo bem, doutor Kleber? Tudo ótimo, Fernanda. É um prazer aqui estar no seu programa. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de me comunicar aí com seus telespectadores. E muito obrigada por aceitar, lá na sua agenda, conseguir um tempinho para estar com a gente aqui. Eu sei que muitas pessoas já lhe entrevistaram e hoje eu queria fazer uma entrevista diferente. Porque as pessoas conhecem o Dr. Kleber sempre com tantos títulos e achando que foi fácil chegar até aqui. E eu queria falar para as pessoas que estão justamente tentando trilhar esse caminho, como foi essa experiência até chegar como defensor público, né? Pois bem, é realmente uma oportunidade a gente rememorar, né? Eu fiz agora, semana passada, 24 anos de defensoria pública. Nossa! É uma história, né? E esse mês é o mês do defensor público, portanto, é uma oportunidade muito grata de estar aqui celebrando esse mês de maio. Você falou tantas efemérides aí do mês de maio, também o nosso dia. Pois bem, eu quando me formei, como você mencionou aqui na Universidade Católica de Petrópolis, não tinha, sinceramente, muita clareza sobre que carreira seguir. Aliás, a minha expectativa, a minha pretensão naquele momento era seguir carreira diplomática. Era uma coisa inusitada, até pela minha realidade de vida, pelo meu contexto social. Nós somos de origem muito humilde, então era uma carreira ainda mais há 30 anos atrás, que era considerado muito elitista, fora das possibilidades reais de pessoas assim, né, do nosso extrato social. Mas sonhar não custa nada, como já dizia a música, então eu tinha esse sonho e comecei a direcionar, resolvi fazer o curso de Direito, não porque eu queria ser advogado, porque eu queria ser qualquer outra coisa, porque eu queria ser diplomata, e para ser diplomata você tinha que estar no 3º ano de qualquer curso superior, e o Direito era um curso que era muito pertinente para preparar. Ao longo do curso de Direito, eu me encantei com Direito, cheguei a fazer concurso para diplomacia, não fui aprovado em nenhum deles, graças a Deus, são essas coisas que a providência divina também nos encaminha, né? E aí comecei a me encantar pelo Direito, e de início pensava, cheguei a iniciar exercendo a advocacia, logo que me formei fui convidado a atuar no Serviço Público Municipal, trabalhei na época no gabinete do prefeito, com o prefeito Paulo Gratacóis, a convite da minha querida mestra Carmen Felicetti, que foi a primeira vereadora da história de Petrópolis, né? Ela tinha sido minha professora e achou que eu tinha um currículo adequado para atender aquelas necessidades. Eu nunca tive nenhuma vinculação político-partidária, mas recebi esse convite e foi um início muito interessante. E dali, essa experiência no serviço público me alçou também por um ex-professor, que era o Dr. Mauro Guedes,
ele era procurador de justiça, membro do Ministério Público, e ele então foi convidado a ser procurador-geral do governo do Sérgio Fadel e me convidou para ser subprocurador-geral. Então eu estava nesse contexto de serviço municipal, serviço público municipal, mas com a consciência de que aquilo era cargo em comissão e que eu queria ter uma carreira mais sólida, autônoma, né, independente. E comecei a prestar concursos, fiz vários concursos para técnico judiciário do Tribunal do Trabalho, passei, tomei posse, e aí o prefeito falou, não, você tem que ficar aqui conosco. Aí foi ao presidente do tribunal e pediu o tribunal para me ceder à prefeitura, eu continuei subprocurador-geral mesmo, estando empossado no TRT. Fiz concurso para o Tribunal de Justiça, passei, a mesma coisa, fui cedido pelo Tribunal de Justiça para a prefeitura. Nossa, quantos concursos, hein, gente? Pois é, então foi uma trajetória assim meio errante, né? Mas respondendo à sua pergunta, naquele momento, talvez por influência do Mauro Guedes, a minha aspiração era o Ministério Público. Fiz concurso para o Ministério Público, 2 ou 3, um ano e meio mais ou menos tentando concurso, e não passei. E aí, certo dia, tinha um edital do concurso para a Defensoria Pública na mesa do Dr. Mauro Guedes, lá na Procuradoria, e ele me disse, Kleber, eu acho que esse é o concurso que você devia fazer. Fiz, e eu acho que não fui eu que escolhi a Defensoria que me escolheu, estou aí há 24 anos. Nossa, que trajetória, gente, porque as pessoas às vezes acham que cai de paraquedas, né? Você não precisa estudar, você não precisa se dedicar, e que a pessoa está lá, passou no concurso e não tem já vem pronto. Já vem pronto, não tem toda essa trajetória. E muitos fazem o primeiro concurso, não conseguem passar e desistem. Ah, é verdade. E essa persistência... né? No caso da Defensoria, esse foi o único que eu fiz. Como eu disse, acho que porque tinha que ser, né? Eu resolvi fazer esse concurso, fui sendo aprovado e levando susto, e agora eu tenho que estudar mais para a próxima fase, e em maio de 94 eu tomei posse como defensor. E está aí na nossa cidade... Fiquei 5 anos em Paraíba do Sul, no início, e desde 99 sou titular aqui da 4ª Vara Civil. Nossa, e brilhantemente, porque eu já passei algumas ao lado do Dr. Kleber, que ele me apertou a orelha, ou vai, na verdade. É isso. São as nossas funções, né? Cada um. É verdade. Né? E qual é assim, a função do defensor público? Porque eu vejo muitas pessoas confundirem o papel do procurador, né, do promotor de justiça, o Ministério Público com a Defensoria. Exatamente. O cidadão que está em casa precisa de uma orientação, precisa resolver uma questão que dependa da Defensoria Pública, muitas vezes procura o Ministério Público. Uhum. Qual é o real papel do defensor público naquilo que tange o cidadão? As duas instituições têm uma origem muito comum, né? E por isso até a confusão, são duas carreiras públicas. A Defensoria Pública tem a especificidade de ser a instituição destinada a atender a pessoa que não tem recursos para pagar um advogado, fundamentalmente é isso, e normalmente a gente associa o Ministério Público à função da acusação criminal, é o promotor de justiça, o promotor público, né? Mas tanto a Defensoria quanto o Ministério Público vão muito mais além do que essas visões originárias e tradicionais. Então, por exemplo, a questão da tutela coletiva, a defesa de interesses coletivos, esse aspecto é um aspecto que aproxima a Defensoria Pública e o Ministério Público, porque o Ministério Público tem uma atuação muito intensa nesse campo e a Defensoria também tem desenvolvido sob a ótica de que, às vezes, é melhor você resolver o problema coletivamente do que no varejo. Vai ser mais eficiente você buscar essa solução. Então, a Defensoria também tem uma atuação coletiva. Mas, em geral, é o atendimento para as pessoas que não têm recurso para pagar um advogado em qualquer que seja a situação. Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu sou casada com um advogado, mas eu não gosto do direito. E, primeiro, assim, eu acho muito difícil. Eu acho que é um mundo muito complexo. Você tem que estar ali muito firme. Mas eu mudei a minha ideia, porque eu fui assistir um júri semana passada com o doutor Adilson e meu sogro, né? Você sabe, meu sogro atuou 40 anos aí como escrivão criminal e ele disse para mim, o dia que você assistir um júri, você vai sair correndo pela porta. E muito pelo contrário, eu quis ficar
e cheguei em casa dizendo para o Fausto, falei, ó, eu estou repensando que eu quero voltar a fazer faculdade, eu acho que eu vou fazer o direito, vou fazer direito, mas eu quero fazer criminal, eu quero acho que tribunal você tem um do júri. perfil, você é bem aguerrida, bem, né, inconformada, eu acho que isso é fundamental, sobretudo no campo da defensoria pública, é uma profissão, é uma carreira de inconformados. Se você é acomodado, se você aceita passivamente e o sistema, não vá para a defensoria. A defensoria precisa questionar, precisa resistir, precisa enfrentar, né? Esse é o papel do defensor. E muito enfrentamento. Tem algum caso ao longo desses 24 anos de carreira que tenha lhe marcado assim como esse daqui valeu a pena eu estar aqui por esse caso? Alguém assim que precisava muito? Tem algum caso que tenha lhe marcado? Ô, Fernanda, é difícil, eu não tenho assim uma coisa extraordinária, mas enquanto vim aqui para o programa, você já tinha indicado possíveis assuntos que a gente poderia tocar aqui, eu fiquei pensando, há 2 casos que eu gostaria de mencionar aqui. Um foi um caso criminal, eu não era defensor criminal, estava atuando, substituindo férias, de um cidadão que foi preso, acusado de estar furtando essas lâmpadas de Natal das árvores. O cidadão tinha sido contratado para fazer a reposição e o conserto. Pessoa que veio do Nordeste, não tinha documentos, não tinha nada. Pessoas passaram e viram-no com um alicate no bolso, tomando uma cachaça no bar, foram à guarda municipal e acusaram que ele estava furtando as lâmpadas. E ele disse, não estou furtando, eu estou trabalhando, mas não tinha nenhum documento, etc. Isso era perto do Natal, ele foi preso. Passou o Natal, passou o Ano Novo preso. E no iniciozinho de janeiro foi a audiência dele e eu fui chamado para assisti-lo e descobri essa história toda. E tive de desvendar essa história. Fui chamar a sogra, quer dizer, a ex-sogra, porque ele era separado. Eu falei, o senhor tem que me dar alguma testemunha, alguém conhece o senhor, para ver a plausibilidade. E conseguimos puxar o fio da meada e conseguir a liberdade provisória dele a partir desse contato. A sogra veio prestar um depoimento dizendo, não, ele é uma pessoa idônea. Até eu fiquei estranhando, porque ele não veio ver os meninos no Natal, ele sempre vinha ver os filhos e tal. Então, esse caso demonstra como a pessoa humilde fica vulnerável se não tem assistência. E o outro caso é esse episódio aí da cratera da BR-040, em que nós tivemos uma atuação muito efetiva para aquela assistência imediata, para as famílias que precisavam de um amparo imediato. Foi uma atuação consensual, com o apoio do Ministério Público Federal, o Dr. Charles também foi um ator muito importante naquele cenário, e a gente, em 24 horas, sem onerar a prefeitura, porque a Secretaria de Assistência Social ia ter que pagar aluguel social, etc, etc. Então, as famílias estão recebendo R$1.000 de aluguel da Conser por força desse acordo que nós conseguimos fechar em 24 horas. Então, foi um caso emblemático. Inclusive, nós vamos agora, nesse congresso que eu vou participar em Londres, um dos assuntos da palestra que a gente vai mencionar é um estudo de caso sobre esse tipo de experiência, que não é só de Petrópolis, tem outras experiências da Defensoria nessa atuação imediata para atender necessidades jurídicas. Nossa, e nesse caso especial, quero dar os parabéns a toda a justiça, cada um na sua esfera, que vocês foram brilhantes ali ao lado da população. Perfeito. Me senti ali representada como cidadã petropolitana. Eu sei que o nosso tempo é curto, eu já vou fazer o convite aqui dentro da agenda do Dr. Kleber. Eu sei que tem que marcar com 3 meses de antecedência, mais ou menos, mas já vou fazer o convite para o senhor voltar. E queria que o senhor deixasse um recado para quem está em casa, para quem está cursando direito, quem está em graduação, quem tem vontade em se tornar juiz, promotor, defensor, dentro da área do direito, dentre tantas atuações, deixasse um recado para que as pessoas não desistam. Pois hoje em dia eu diria que o desafio é maior ainda, né? As gerações atuais realmente têm um horizonte que não é muito animador, eu devo reconhecer. Mas a gente tem que perseverar, insistir e acreditar nos sonhos, porque eles se realizam. É essa a mensagem que eu deixaria. Muito obrigada. Volte sempre. As portas do programa da TVC estão e estarão sempre abertas. E mais uma vez, muito obrigada por atender o nosso chamado. Obrigado a você. E parabéns a todos os defensores, principalmente da nossa comarca, doutora Marília, doutora Andréa Cariús, doutora Adilson, todos os nossos defensores que atuam brilhantemente aqui, e a todos do Estado, porque nosso canal às vezes não chega a cabo, mas ele chega na internet. Muito obrigada, Fernanda. Doutora.